Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. E tem outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje vamos de finalização do mês, com as leituras que eu realizei nesse mês de março. Foi um mês bem gostoso, né? Um mês para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. E eu li bastante coisa em cima da temática e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Os livros em questão estão aqui. E eu li O Consentimento, da Vanessa Springora. É uma ativista francesa. E aqui ela faz uma denúncia sobre o que ela vivenciou na infância, no início da sua adolescência, juventude, quando ela viveu um relacionamento aos 14 anos de idade com um homem de 50, um pedó, né? E aí ela fala sobre essa questão da família, da polícia, da sociedade e da intelectualidade francesa, não criticando, não reprimindo, não proibindo esse relacionamento. É um livro fininho, forte, mas gostei muito da leitura. E para quem não tem gatilho, eu acho que vale super a pena ler. Principalmente porque na contemporaneidade estamos refletindo muito, né, sobre esse movimento Me Too e as demandas da mulher, liberdades e a questão mesmo do abuso, né, que é tão forte. Eu fiz um vídeo, resenha opinião, sobre esse livro. Eu vou deixar linkado no card para que vocês possam acompanhar melhor, entender melhor do que eu falo. E um ponto aqui que eu achei bem interessante foi porque ela também fez citação em relação a algumas obras e em relação a alguns intelectuais nessa anuência, nessa concordância desse tipo de prática. É um livro realmente impactante. Super recomendo. Aí o outro livro que eu li foi A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood, autora favorita da vida. O que eu puder ler dessa mulher, eu irei ler. E o título já brinca com a palavra, porque se a gente pensar na Odisseia, a gente vai pensar na Odisseia de Homero, né? Escrita por um homem. E aqui a autora, ela pega e escreve nesse nome, ela pega um personagem que não é o principal em termos femininos, porque a Odisseia, a grande protagonista é Helena de Troia, e aqui ela pega Penélope, que é prima de Helena, e casada com Odisseu. E aqui vai contar um pouco da infância da Penélope, o período que ela ficou casada até a sua morte. E é muito interessante porque a Atwood, ela é muito ousada no sentido de reescrever essa história dentro do que ela imagina ser a fala da mulher, né? Na contemporaneidade, eu acho que a gente tem que refletir até sobre isso. Quem no passado escrevia a história, quem ditava os costumes, as regras de uso social, e a literatura era escrita por quem? Predominantemente homens. E aí ela é bem ousada. Eu fiz um vídeo também sobre esse livro, tá bem legal e super recomendo para que vocês conheçam melhor essa história, porque foi muito gostosa. É um livro também com bastante senso de humor, então confere também a leitura, uma leveza maior. Super gostoso de ler. E aí, continuando nesse mote, eu li esse livro aqui, Favorito da Vida, da autora, Um Teto Todo Seu. É um livro de ensaio e aqui tem muitas considerações. Eu li algumas vezes esse livro. Esse livro eu ganhei da Virginia, do canal Livros de Atuca.
E é bem interessante, né, pensar nessa perspectiva desse livro vitoriano. Nada melhor do que as vitorianas para falar sobre nossas pautas, né? E tem muitas citações boas. Engraçado, porque quando você vai fazendo releituras, alguns trechos você lembra e outros você esquece. E nessa releitura, eu lembrei de trechos que eu tinha esquecido, por exemplo, como a citação dela à obra das Irmãs Brontë. E é maravilhoso. Eu separei um trecho bem curtinho para ler para vocês, que diz assim: só para vocês inferirem um pouquinho a obra. Aqui estou eu perguntando-me por que as mulheres não escreviam poesia durante a era elisabetana, e não tenho certeza de como elas eram educadas, se alguém as ensinava a escrever, se possuíam salas próprias, quantas mulheres tinham filhos antes dos 21 anos. O que, em resumo, elas faziam das 8 da manhã até as 8 da noite. Elas não tinham dinheiro, é evidente, de acordo com o professor Trevelyan. Elas se casavam, querendo ou não, antes mesmo de sair dos coelhos, provavelmente aos 15 ou 16 anos, teriam sido extremamente incomum, mesmo considerando essa demonstração, que inesperadamente uma delas tivesse escrito as peças de Shakespeare. Concluí e pensei naquele velho senhor já falecido, mas que era um bispo, acho, que declarou ser impossível que alguma mulher no passado, presente ou futuro, tivesse a genialidade de Shakespeare. Quando eu penso nesse período aqui no Brasil, e no Brasil rural, elencado por Gilberto Freire, no período mesmo do Brasil senzala e da escravidão, ainda eram mais jovens casamento, né, das meninas. As sinha-moças, elas se transformavam logo sinha-donas com 12, 11, talvez até 10 anos de idade, né? Gilberto Freire, na sua obra sobre esse período do patriarcado brasileiro, ele fala sobre esses casamentos absurdos. Super recomendo. Eu não quis gravar uma resenha porque é um livro que tem tanta coisa e, sinceramente, não ensejou. Quem sabe talvez um dia eu faça, né? Mas eu acho que no canal da Virginia, eu acho que ela resenha esse livro. E aí quem quiser conferir, vai lá no canal da Virginia, porque vale super a pena. E para quem gosta de pensar sobre o período vitoriano e as pautas femininas, esse livro de não ficção da Ruth, ele é interessantíssimo, né? Principalmente porque ela vai trazer coisas da atualidade dela, daquele período vitoriano, ela vai trazer questionamentos sobre a literatura, do passado, do presente que ela viveu e principalmente da vida social daquele período. Maravilhoso. E aí, dei continuidade à LC e finalizei com a Jana, do canal Resenha Sem Sentido, A Divina Comédia, e aí li O Paraíso. É bem interessante, é divertido, principalmente essa parte final. Eu gostei de tudo. Talvez a parte realmente mais interessante seja o inferno, mas eu gostei muito do purgatório e o paraíso não foi muito diferente. É interessante para quem lê esse livro, se puder ler antes a Bíblia, eu super recomendo. Aqui faz muita referência a passagens bíblicas. Quem é cristão e já leu a Bíblia sabe. E aqui, basicamente, ele vai refletir sobre esse céu, né? A citação à escada de Jacó, em Betel. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. E assim, bem gostoso. Eu ainda não fiz a discussão desse desfecho da obra com a Jana, mas foi maravilhoso. E a gente ainda vai marcar para trocar miúdos. Mas muito obrigada, tá, Jana? Foi assim um prazer, sempre um prazer ler um livro desse, um clássico, que eu sempre acho que demanda um pouco mais em LC, porque eu acho que impulsiona tanto na leitura, porque a gente está comprometido com outrem para ler, e a troca, né? A troca de percepções, de informação, maravilhoso. E aí, dando sequência aos LCs,
eu continuei a leitura com Camila Chuchu, do canal Qual o Próximo, das Crônicas de Nárnia. Lemos 2 histórias nesse mês, e aí a gente leu O Príncipe Cáspio e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu gostei muito, gostei dessa parte do Príncipe Cáspio, gostei do desfecho, achei que foi tá ok. E essa parte da Alvorada também, eu acho que esse conto foi o que eu mais gostei dessa sequência que a gente está dando continuidade. Tem muitas referências, eu acho que seria até injusto comentá-las. E eu estou gostando, essa parte ainda a gente vai discutir, eu vou discutir ainda com Camila, mas no próximo mês a gente continua e finalmente finaliza a obra. Se você nunca leu as Crônicas de Nárnia, apesar de ser um calhamaço, ser fantasia, nem todo mundo se conecta bem à fantasia, mas eu acho que vale super a pena. Principalmente se você conhecer as histórias dos filmes, porque aqui é tudo muito mais enriquecedor. Assim, maravilhoso estar fazendo esse LC com Camila aí, porque me ajudou, né? Porque esse livro é um livro que eu tentava ler e abandonava, porque eu não sou tão fã de fantasia, mas com essa LC com Camila tá fluindo e eu tô curtindo muito. Obrigada, tá, Camila? E aí, foi isso, mas aí eu queria ler um quadrinho, e aí eu reli esse quadrinho maravilhoso, de Penaltis e Scooby e Sua Turma. É um quadrinho simples, de tirinha, preto e branco, mas maravilhoso. E aqui basicamente vai ter histórias da turminha, na perspectiva da escola. Aqui é bem interessante porque tem um parente, eu não lembro agora do nome dele, mas um parente do Scooby. E é bem gostoso isso, sabe? Quando outros protagonistas da turminha surgem nessas histórias. Esse quadrinho não é tão caro na Amazon, eu acho que ele fica numa média de 20, 25 reais no máximo. E eu acho que vale super a pena. Para quem foi geração anos 80 como eu, que assistiu muitas histórias da turminha do Scooby na TV. E para quem não conhece, para que possa conhecer, porque também é um quadrinho muito inocente, muito puro. É bem diferente assim do que a gente tem hoje, assim. Os diálogos são muito divertidos, são muito leves, é maravilhoso. E aí, a cereja do bolo foi a finalização dessa leitura, Quando Deus Era Mulher, da Merlin Stone. Esse livro eu comecei devagarinho no início do ano, fazendo alguns sprints de leitura no Instagram. E aqui vai contar a história matrilinear da religião e da maternidade, né? Naquela perspectiva da raiz puxada pela mulher, não pela perspectiva do patriarcado. Aqui vai falar sobre o Egito Antigo, sobre os Sumérios, vai trazer luz a uma figura que eu já tinha escutado, de citar muito longe, mas não tinha nenhum referencial, que era a deusa mãe. E aqui a autora explora bem essa deusa mãe. Aqui vai falar sobre a perspectiva do continente africano e vai falar especificamente da Etiópia, de guerreiras femininas que dominavam seu clã e que dominavam os homens. Vai trazer muita coisa boa, sabe? Muita perspectiva diferente. As deusas gregas, muito diferente do que tudo esperava se a gente pensar na divindade Deus, homem, figura homem, e de um patriarcado. É um livro que bem desafiador, inclusive faz alguns questionamentos sobre o cristianismo e a dominação das mulheres. Até, eu não digo que seja tão contemporâneo, porque o enfoque maior é na antiguidade, mas vai chegar até a Bíblia. Por exemplo, trazendo aquela passagem muito conhecida de Paulo, acho que é Paulo aos Coríntios, quando ele fala que as mulheres têm que ficar caladas na igreja, na congregação, que não lhes é permitido falar, o ensinamento tem que ser dado pelos homens, e trazer um caso bem icônico, mais contemporâneo, de uma mulher que cuidava da casa, cuidava dos maridos, trabalhava no campo
e mesmo assim ela é chicoteada pelo esposo. E aí ele reclama porque ela o critica, né? E ele se apega ao direito que ele tinha como homem, como cristão, pela perspectiva de autoridade que ele tinha domínio sobre ela. É interessante porque a autora ela também ela traz essa questão do domínio masculino e da mulher como propriedade do homem desde a infância, quando ela é propriedade do pai e aí ela se submete totalmente ao que o pai manda, e posteriormente aquele corpo é dado ao marido e aí ela vai só responder ao marido, né? É bem provocativo. Não concordo com tudo aqui porque apesar das críticas, e eu entender as críticas em relação ao cristianismo, eu acho que as religiões de uma maneira geral elas não querem promover o mal. O que acontece de errado são interpretações e os homens que distorcem os ensinamentos, porque a boa religião e a base de qualquer religião seria o amor, a fraternidade, o respeito e a conexão com a divindade. Mas é um livro bem gostoso, eu achei a leitura maravilhosa, principalmente porque eu passei a ver aqui coisas de outros deuses e dessa figura da deusa mãe que eu de fato confesso que eu não conhecia. Para quem gosta de ficção histórica, de livro de teor histórico, vai amar. E para quem não conhece ou não lê, não tem muita familiaridade com esse tipo de narrativa, eu super recomendo, porque eu acho que é sempre uma oportunidade a gente abarcar e abraçar e se permitir ler um outro tipo de gênero, principalmente um gênero como esse que faz a gente se pensar, né? Então, assim, eu vou dar sequência a outras leituras que eu estou fazendo com os sprintzinhos no Instagram. Nesse mês que a gente vai entrar agora em abril, e assim, amei a leitura, super recomendo. Livro maravilhoso. E aí foram essas leituras. Eu pensei se eu colocaria mais uma outra, porque eu estou com algumas leituras em andamento. Mas como abril está às portas e eu acho que eu fiz uma TBA ousada, eu tenho muita coisa em mente para o próximo mês, aí eu disse, não, já tá bom, cumpri a minha TBA, passei algo, então deixa quieto e as próximas leituras serão realmente em abril. Eu não foi um mês que eu parei para assistir algo, eu acredito que no próximo mês eu assistirei, aí eu comento com vocês, tá bom? Quem quiser comentar a respeito de algum desses livros, se leu, se conhecia, se tem vontade de ler, ou até mesmo que vocês leram nesse mês de março, se vocês leram algo na temática sobre a mulher ou não, fugiram totalmente, e para vocês não tem muito sentido, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!